agradecer, claro, pelo convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês esta noite e que é um baita desafio, assim, quando a Regina entrou em contato, eu respirei, assim, lendo a mensagem, tipo, e agora, como é que eu respondo? Como é que é? Será que eu tenho competência? O que eu tenho para falar? Eu precisei refletir se eu tinha alguma coisa para falar com vocês antes de aceitar o convite da Regina. Mas como eu gosto de falar, ficou fácil, né? Alguma coisa eu tenho para falar. Então vamos lá. Eu não sou especialista em suicídio, porque eu não trabalho com esse tema especificamente. Mas eu sou educadora social há muitos anos, embora eu tenha essa carinha de jovem ser. Mas eu sou educadora social há muitos anos. Eu sempre trabalhei com adolescentes e famílias em situação de risco e violências e uma série de outras questões. Então, a gente lida muito com o sofrimento alheio. E o sofrimento alheio é um fator gerador dessa questão do suicídio. Então, diante dessas questões e de experiências, né? Enfim, de ter pessoas na família muito próximas, né? Primeiro, segundo grau, cometeram suicídio ao longo da minha vida, de ter amigos de graduação, né? Na minha graduação de 4 anos, eu tive 5 amigos que se mataram. E também durante o trabalho, né? Familiares e adolescentes que a gente atende, né? Então, fui fazendo esse resgate, esse trabalho muita gente à nossa volta, cometendo algo que pra gente, como a galera acabou de cantar aqui, o meu conterrâneo Lenine, a vida é muito cara. E aí, fiquei pensando o que a gente poderia conversar sobre isso e, por ser formada em História, sou professora de História, fiquei pensando da gente conversar sobre que sociedade é essa, que lugar é esse que a gente vive que, por algum motivo, nos leva a cometer o suicídio. Né? Então, a minha intenção aqui, nesse tempo, é a gente inverter a lógica. No lugar de a gente primeiro pensar se a pessoa foi covarde ou não, ou o que levou ela a cometer aquilo, ou se a responsabilidade é dela, o meu convite é a gente tentar imaginar, refletir o que cercava essa pessoa, que mundo que ela vivia, quem era essa comunidade que ela frequentava, a família dela, a cultura dela, quais eram as coisas que estavam em volta dela, para que ela, enquanto indivíduo, acabou tendo que tomar uma atitude tão drástica. E aí uma questão que eu sempre, embora não seja a primeira vez que eu falo sobre o assunto, e é bom sempre ter uma psicóloga, ou um psiquiatra, ou um médico especializado nisso, porque eu sempre falo que questões que levam ao suicídio têm que ser lidado com um profissional especializado, que no caso aqui é a Lígia. Então, fico muito mais tranquila de saber que tem você aqui ao meu lado, e se eu falar besteira, você vai me corrigir daqui a pouco. Então, eu fico tranquila. Aí eu fiz uma série de anotações aqui, só para lembrar, embora estava passando no vídeo que vocês passaram para a gente se ambientar, você falando aí de alguns poucos dados, mas já ambienta esse cenário, né? Então, a cada 3 segundos alguém se mata, é o dado da OMS. Esses dados que eu estou falando aqui não são aleatórios, eles têm ou no site da Organização Mundial de Saúde ou do CVV, mas se vocês entrarem no CVV, ele vai dar o link para todas essas coisas aí que eu vou falar aqui, né? Então, mas eu quero ressaltar alguns dados, depois eu vou fechar o caderno para a gente conversar mais livremente. Então, o suicídio, ele dependendo da região, ele transita entre a segunda ou terceira causa que mais causa mortes na juventude, né? Que vai dos 15 aos 29 anos, que só perde para o que é a primeira causa, que é a violência interpessoal, ou que é questões de saúde biológica, né? Na verdade é o físico, então isso é gritante. O suicídio é responsável por 7% das mortes no último ano, no mundo todo, então é muita gente. E o último dado atualizado da OMS, 1.200.000 jovens se mataram em 2017. É muita gente. São países inteiros. Se a gente parar para pensar o volume de jovens que conseguiram chegar às vias de fato. Outro dado alarmante que a OMS traz é que 17% da população já pensou em tirar a própria vida. Desses 17 que já pensaram em tirar a própria vida, 5% chegaram a elaborar um plano. E dos 5% que elaborou um plano, 2,5% conseguiram efetivar este plano. Então, é muita gente no mundo pensando, arquitetando e conseguindo chegar às vias, de fato,
em relação a isso. Então, como professor, estudiosa, pesquisadora, os dados eles falam, caramba, é muita gente, o que está acontecendo com esse monte de gente que levou essas pessoas, ou que leva essas pessoas diariamente a pensar sobre atentar contra a própria vida. E aí a gente fica pensando um monte de questões, né? Conversava um pouco antes com a Lígia aí, quem são os teóricos que nos ajudam a pensar sobre essas perspectivas. Então, na sociologia tem uma galera, acho que o mais famoso é o Durkheim, embora não seja a vertente teórica que discuta essa perspectiva, mas ele, sem sombra de dúvida, é uma sumidade, enfim, ele tenta entender isso no final do século XIX e no século XX, porque o mundo inteiro sofreu uma grande transformação em relação à consolidação do capitalismo, enfim, quase 100 anos depois da Revolução Francesa, então tem um monte de coisa acontecendo aí que capacitou ele a olhar para trás, ver o volume de gente ao longo do mundo que foi se matando e teorizar sobre isso, mas há outros tantos pensadores também que vai pensar junto com a gente as perspectivas sociológicas, fora a medicina, fora a psicologia, fora outros tantos estudiosos que param para pensar sobre essas questões. Mas na parte que me cabe desse latifúndio, que é a perspectiva sociológica, histórica, é pensar que sociedade é essa. 20 minutos é pouco, então eu vou levantar um monte de questão aqui, depois a gente pode continuar conversando. Eu já me convido a gente conversar em outras rodas de conversa sobre um monte de outros assuntos. Porque eu tenho clareza, eu tenho consciência de que vários pontinhos cada pontinho da outra conversa. Então tem muita coisa. Então a sociedade é uma sociedade capitalista, neoliberal, e tudo isso é para além. Eu sei que os tempos estão acalorados politicamente, na perspectiva partidária, mas a gente não pode se deixar nublar as nossas reflexões em relação a isso. Então é dado. É uma sociedade capitalista, ela é neoliberal e ela tem princípios e diretrizes como todos nós aqui temos para a vida. E isso tem reverberação na vida das pessoas. Então, o capitalismo, como um sistema que está aí há 600 anos, uma das premissas dele é a exploração de um homem para outro homem, ou seja, para um trabalho que gera exploração. Embora a gente tenha, ao longo do tempo, percebido que esse sistema ele é bem cruel, a gente vai humanizando todo o processo de trabalho, mas por isso que eu falei, é uma outra discussão, mas, genericamente, é um sistema explorador. E esse sistema explorador gera um monte de outras coisas. Algumas dessas coisas que é fundamental para a gente pensar é a alienação, que é quando eu não me reconheço na outra pessoa, eu não me reconheço no meu grupo de convívio, eu não me reconheço naquilo que eu estou fazendo, eu não me reconheço na humanidade que está à minha volta. Então é tão brutal o processo de trabalho que eu vou me estranhando e me alienando do que está à minha volta. A partir dessas perspectivas da exploração e da alienação, a sociedade vai gerando outras questões. Quais são essas outras questões? O individualismo, o egocentrismo, né? Então o preconceito, e aí o preconceito ele tem desdobramento para grupos específicos, então é racismo, é machismo, é homofobia, então tem os desdobramentos do preconceito como um todo. E este preconceito vai vir a partir da perspectiva de eu não me reconhecer no outro, pela bruteza do processo de exploração, ele gera padrão. Então, quais são os padrões que a sociedade capitalista neoliberal colocou para a gente? Então, tem um padrão. Este padrão é o seguinte: quem está encaixado nele, ok, está legal, vida que segue. Quem não está encaixado nele é um problema. E certamente, né, a gente conversava aqui de novo sobre o CVV, e a gente tem conhecidos que trabalham lá, enfim, que são voluntários. Toda vez que eu falo com o CVV, eles falam as mesmas coisas. A galera que liga, que a gente conversa ou que comenta, todos eles têm uma fala única, que é padrão. Eu não me encaixo neste mundo. O que é não me encaixar neste mundo? O que eu preciso ter, ou o que eu não estou tendo para não me encaixar neste mundo ao ponto de ser tão cruel esse não encaixe que eu preciso tirar da minha vida. E aí, pensando nessas perspectivas do padrão que esse modelo de sociedade coloca, é que a gente precisa... Eu elenquei aqui várias coisas de uma conversa aí, de uma formação que eu quis ter antes de vir para cá, com o pessoal lá do CVV. E aí, de palavras que eles sistematizaram de falas com pessoas que atentaram contra a própria vida, que algumas conseguiram.
e que é muito impactante para a gente. Então são rótulos, eu sou rotulada, eu sou rotulado, este rótulo é muito pesado em mim, eu não consigo carregá-lo. É a individualização extrema, ou seja, eu vivo num mundo que tem um monte de gente, mas eu me sinto muito sozinha. Eu me sinto muito sozinha. Então eu chego em casa, tenho lá meu pai, minha mãe, ou um responsável, tenho irmãos, mas cada um por si, a gente mal se vê. Às vezes eu passo semanas, dias, na verdade, sem encontrar com a minha mãe, com o meu pai, com o meu responsável, porque quando eu vou para a escola, meu pai já foi trabalhar, quando meu pai chega, eu estou fora, quando eu chego ele já está dormindo. É o egocentrismo, né, que eu apontei, é a solidão, é o medo de ficar sozinha, de ficar sozinho, é o fracasso social, ou seja, nada do que eu faço é bom, tudo que eu faço alguém tem uma crítica a fazer, a falar, porque eu não correspondo a este padrão que foi colocado. Uma sociedade que eu tenho que estar feliz o tempo todo, é a sociedade da felicidade, são os estereótipos que são colocados, são as expectativas que foram colocadas, é uma sociedade do like, eu tenho que ter, todo mundo tem que gostar do que eu posto, do que eu coloco, e aí aquilo que eu acabei de falar, que é o machismo, homofobia, racismo, e etc, etc, etc. Então, quando a gente escuta essas demandas trazidas pelas pessoas que procuram o CVV, a gente precisa parar para pensar que sociedade é essa. Porque normalmente a gente costuma responsabilizar o indivíduo. Ou seja, o problema é da fulana ou do fulano que atentou contra a própria vida, porque ela não foi forte, porque ela não pediu ajuda, mas a gente não consegue imaginar o que levou ela a isso. Quando a gente escuta os profissionais que trabalham com isso há quase 60 anos, porque eu sou de CVV tem uns 55 anos, se eu não me engano, né, tem mais de 50 anos de existência, a gente percebe o quanto que essa sociedade é a produtora disso, ou seja, o indivíduo é o fruto dessa sociedade, e aí vai de encontro com as perspectivas teóricas do Durkheim, ou seja, esse modelo de sociedade que produz essas pessoas que não se encaixam nesse padrão, e este padrão vai gerar todo um adoecimento, e aí tratado, cuidado e diagnosticado por profissionais competentes. Em contrapartida, a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, indivíduos, sujeitos históricos, é pensar que sociedade é essa que eu reproduzo todo dia? Como é que eu me comporto quando eu abro a porta da minha casa? Como é que eu falo com as pessoas? Como é que eu ando no transporte público? Como é que eu dirijo? Como é que eu converso com os meus familiares? Como é que eu me relaciono no meu trabalho? Como é que eu falo com as pessoas que estão na rua? Como é que eu convivo com as pessoas que estão fora do padrão? Eu sou essa pessoa que está fora do padrão? E quando eu não sou, como é que eu me relaciono com essas pessoas tidas fora do padrão? Então, esses pensamentos deste modelo de sociedade que vai gerando caixinhas para as pessoas se encontrarem e sendo colocadas nessas caixinhas, é que a gente precisa parar para pensar. Porque a sociedade, ela não é uma massa amorfa, nós somos a sociedade. Então, quando a gente reclama da sociedade, a gente reclama da gente mesmo. Ou seja, é a gente que gera isso aqui. Eu falo sempre para os meus alunos todo dia. Se está uma porcaria, é porque a gente está fazendo essa porcaria todo dia. Então, ou a gente resolve desfazer isso que a gente está fazendo, ou a gente vai ficar sempre responsabilizando o outro, ou dizendo que é a sociedade, como se fosse uma coisa pairando das nossas cabeças, e que a gente fosse marionete, assim, fôssemos, né, aqueles bonequinhos que a gente fica manipulando, e então a gente senta e espera a vida passar. Porque já que a sociedade é assim mesmo, então a gente não tem poder de transformação. Só que a gente aprende, e a gente está dentro de um espaço onde fala que a ação humana e o amor do homem é que vai transformar a sociedade. Então, se a gente acredita nessa premissa, nessa diretriz, então a gente não pode ser essa pessoa que acha que o que está dado é isso mesmo, que as coisas são assim. Porque as coisas nem sempre foram assim. Então, são esses cuidados que a gente precisa parar para pensar o que a gente está desdobrando, o que a gente está reproduzindo com atos, ações, gestos, olhares, quais são as palavras que a gente tem proferido, o que a gente tem posto para fora, né, que está aqui, que a gente tem colocado para fora, para que a gente vá criando essa sociedade, essa porcaria que está dada. Então, são esses cuidados que o CVV sempre aponta para a gente parar para refletir. E aí, como eu perguntei depois, quem é o público, qual é a faixa etária, assim, são jovens? E as me disseram que predominantemente são jovens, e a gente sabe que a gente vive na era mesmo que sejam jovens com mais juventude acumulada, mas é todo mundo jovem, né? A gente sabe que a gente vive na era da ultra-informatização e da ultra-tecnologia, e ela está para o bem e para o mal, né? Então,
Eu gosto muito de ler, acho que a minha maior qualidade tem um texto de um CEO, aí, nunca lembro o nome dele, que é um dos caras que pensaram lá a internet na década de 60, lá do Vale do Silício. O livro eu lembro o nome, só não lembro o nome do autor, que é Filtro Invisível. E ele vai dizer o seguinte: olha, quando a gente pensou em criar a internet na década de 50 e 60, a gente queria que as pessoas pudessem se conectar com outras pessoas com maior rapidez e que a gente pudesse conhecer o mundo e que o mundo pudesse conhecer todo mundo. Só que aconteceu essa catástrofe que tem acontecido ali. Mas é uma criação humana, e é uma criação humana que foi pensada para o bem. E aí a gente pensa um monte de coisa, né? Einstein com uma bomba atômica, Santos Dumont com avião, é uma galera aí que fez um monte de coisa e não sabia o que ia dar esse monte de coisa. Mas o livro do Filtro Invisível vai trazer uma questão que é muito própria para esse assunto, que é você ser visto e você ser bem quisto. Então não basta você ser visto, você tem que ser bem quisto. E aí cai em vários tópicos que o CVV levantou em relação aos motivos que levam à questão do suicídio, que é você estar sempre feliz, e aí você não pode estar triste. Eu brinco sempre que você não vê ninguém comendo miojo, né, no Instagram e no Facebook. Todo mundo comendo hambúrgueres mega mirabolantes, pizzas super sofisticadas. Ninguém posta a esfirra do Habib's, ninguém posta a pizza chutadinha do Habib's de calabresa lá, borrachuda. A gente não faz isso, a gente fica postando pizzas lindas e com sabores mirabolantes, diferentes. A gente sempre está muito feliz, a gente tem sempre fazendo uma viagem mega extraordinária, só que a gente não posta quando a gente está mal, quando a gente está triste, ou quando a gente tem uma frustração, porque isso não é legal. E aí a gente para pensar, até porque vocês trouxeram a série, que eu, fora todas as polêmicas que se diz, mas eu acho que a Bernardo falou, quanto mais a gente conversa das coisas, mais a gente sabe das coisas. E conhecimento é poder, ou seja, quanto mais a gente conhece, mais poder a gente tem sobre as nossas vidas e sobre as vidas que estão à nossa volta, para que a gente possa mudar essa nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente precisa parar para conversar em relação a isso. E um dos dados que trouxe, que aí eu vou caminhar já, que a gente tinha tempo está dando, alguém precisa me lembrar de 20 minutos, não fico aqui falando bem infinitamente. Mas dois dados que me chamaram bastante atenção é que o índice de suicídio na juventude são de meninos, né, masculino, e o índice de tentativa, o índice de suicídio concretizado é masculino, e o índice de tentativa não concretizada é feminino. E aí eu fiquei pensando, né, isso já é uma reflexão antiga, porque é um dado que vem se mantendo já faz alguns anos, que são duas coisas bastante importantes que vai voltar lá quando eu comecei a falar, que é essa sociedade que gera este monte de questões e adoecimentos para a gente atentar contra a própria vida. Uma é que a gente está fincada numa sociedade patriarcal, e a gente depois pode conversar o que significa isso, etc, etc, etc. Mas essa sociedade patriarcal, ela dividiu sexualmente a sociedade e deu poder para vocês meninos, homens. Esse poder que foi dado para vocês meninos é um poder que é cruel, tanto para nós mulheres, que somos as maiores vítimas, mas para vocês também, porque não é tranquilo ser homem numa sociedade machista, assim como não é tranquilo ser mulher numa sociedade machista. Então é para todo mundo, não é só as mulheres que são vítimas, é uma confusão generalizada essa história aí de uma sociedade patriarcal. E aí, quando a gente percebe que os homens se matam, e normalmente os homens se matam vinculado ao fracasso social, isso de novo responde que está tudo errado a gente enquanto sociedade. Então eles se matam porque perderam emprego e não querem contar a família, que não vai ter dinheiro para pagar a hipoteca da casa, o financiamento da casa. É porque sofreu uma traição. Mas pelos últimos dados que eu andei pesquisando e falei com o pessoal do CVV, está muito vinculado ao fracasso social, ou seja, financeiro. Então, vocês não aguentam não ter a grana para tomar cerveja, para pagar o jantar, para pagar a conta de luz no final do mês. Então, há uma pressão muito grande em cima da responsabilidade masculina, de que são vocês que têm que dar conta de tudo. E a gente esquece que, já que a gente, de novo, está num espaço como esse, o que nos orienta é uma organização familiar harmônica. A família não é feita por um indivíduo, a família é feita por muitos indivíduos, e com diferentes participações dentro dela. Mas a responsabilidade do cuidado foi dada para vocês, homens. Quando vocês não conseguem dar conta disso, isso é um problema sério. E as mulheres estão vinculadas também à questão
do fracasso social, mas muito vinculado ao estereótipo que foi dado para nós mulheres. Então eu não tenho a canela que eu gostaria de ter, ela é assim fininha mesmo. Eu não tenho o corpão que foi dito que é o padrão de beleza. O meu cabelo não é o meu cabelo, né, praticamente. Mas o meu cabelo não é um cabelo legal que é visto por aí. O meu nariz é assado, eu tenho uma pinta de bruxa, minha boca é grande. Então é um monte de estereótipos vinculado à estética feminina, ao padrão de estética feminina que tem abalado muito, e não é à toa que a série trouxe para uma série dessas questões para a gente pensar em relação a essa produção de preconceito sobre os padrões e estereótipos que esse modelo de sociedade tem nos cobrado. E aí aquela, né, vocês até trouxe uma das frases da música, né, a vida é como a mãe que nos obriga a comer vegetal. A vida não é tão tranquila assim. Só que em algum momento da história da humanidade a gente resolveu dizer que viver é a coisa mais legal do mundo. Que a gente tem que viver intensamente. E viver intensamente é ter o corpão legal, o cabelo bonito, a boca bonita, ter o carrão do ano, ter muita grana para gastar com balada, com festa, com jantares, com tênis legal, com coisas legais, e que você tem que estar sempre feliz e que você não pode se frustrar. E a gente criou uma geração de pessoas que não tem resistência à frustração. E eu não estou falando de 5 anos atrás, de 10, estou falando de séculos atrás, porque já aproveito que está encerrando. A série trouxe uma polêmica que depois da série aumentou o índice de suicídio. Mas no século XVIII, Goethe lançou um livro que era o Sofrimento do Jovem Werther, que é um livro lindíssimo e que também atribuiu a este texto uma onda de suicídios na Europa, na Alemanha e na Inglaterra, também não é comprovado. Mas o livro mostra um homem que estava apaixonado por uma mulher, mas ela estava prometida para outro homem. Essa mulher gostava dele, do Werther, mas não podia casar com ele porque ela estava jurada, prometida para outro cara. O Werther não aguentou. Saber que o amor da vida dele também amava ele, e outro, ele não tinha o dote, ele não tinha a importância social que o prometido para o amor da vida dele tinha, e aí o fracasso social dele foi tamanho que ele quis ir embora. E aí um outro texto, acho que 100 anos depois, que é o livro também, que é o Retrato de Dorian Gray, mostra um homem no final do século XIX, que é o fruto dessa sociedade capitalista, que é lindo, bonito, jovem, vistoso, tem uma vida inteira pela frente, é um grande empresário, e aí ele se ama tanto, mas ele se adora tanto, que de tanto ele se ver e se adorar no espelho, ele não envelhece nunca mais. E ele vai ter que lidar com a eterna juventude. E a gente depois talvez seria uma outra conversa, que é a perspectiva do envelhecimento. Porque os dados de suicídio sobre juventude é alarmante, mas na velhice tem sido também estratosférico, que está vinculado a essas questões. Então, acho que para encerrar, pensar nas perspectivas de solidariedade, acho que aqui também é um espaço que propõe isso, que fala disso, que prega isso, que vive isso, que é a gente ser solidário com os demais. E a solidariedade não é simplesmente um tapinha nas costas, não, ou você perguntar como é que você vai só por educação. Mas é ser solidário ao ponto de, olha, vem cá, você não está legal, vamos conversar, e tudo bem não estar legal, e tudo bem não passar no vestibular, e tudo bem perder o emprego, e tudo bem você ter o fim de um relacionamento, porque você vai ficar mal, você vai sofrer o luto de um fim de relacionamento, você vai sofrer o luto de perder o emprego, mas você vai ter um outro emprego, você vai ter um outro grande amor na sua vida, uma outra possibilidade de vestibular, um outro monte de coisa que a gente vai poder ressignificar a vida. O que não dá é a gente ficar reproduzindo, imprimindo padrões nas pessoas ao ponto desses padrões não serem atingidos e ser fator de adoecimento e tirar a própria vida. Eu acho que eu já falei